Lá no livro de Juízes, livro que talvez alguns não leram aqui, mas lá no livro de Juízes conta da história dos israelitas que, de acordo com o próprio livro de Juízes, diz que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E vemos nesse livro um ciclo após ciclo, onde as pessoas faziam o que achavam certo aos seus próprios olhos e acabavam adorando a outros deuses, buscando ídolos ao invés de buscar o Deus verdadeiro. Aí quando eles passaram por um perrengue assim que, tipo, coisa pequena, né? Foram derrotados pelos inimigos, se tornaram escravos. Eles clamavam a Deus. E Deus mandava um juiz, algumas pessoas no meio deles que obedecia a Deus, e Deus usava aquela pessoa para livrá-los dos seus inimigos, e o povo por um período voltava e adorava a Deus, o Deus verdadeiro. Mas aí aquele juiz acabava morrendo, com a idade muitas vezes, e o povo voltava de novo. Voltava a sempre fazer o que achava melhor aos seus próprios olhos, sempre acabavam voltando a adorar ídolos. E eu não sei vocês, mas eu sempre achei estranho como eles sempre se curvavam diante de ídolos. Que, de acordo com Salmo 115, 4 e 7 diz: são ídolos de prata e ouro, que são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Então eu sempre achei estranho isso. Como é que o povo se volta sempre a adorar ídolos? Mas a realidade é que eles enxergavam. A gente tem que entender que a gente enxerga o mundo um pouquinho diferente que eles enxergavam naquela cultura deles naquele tempo. Eles enxergavam a realidade através de uma lente espiritual. Ou eu diria mais espiritual. Por trás de tudo que acontecia, tinha uma causa por trás, mas era no âmbito espiritual. Se choveu, foi tal Deus que mandou. Ou foi tal espírito. Nem sempre era um espírito bom. Né? É a ideia de que era por trás de tudo que a gente vê acontecendo, eles entendiam que tinha um motivo espiritual por trás. Os espíritos controlavam esse mundo. Era assim o entendimento deles. Hoje, desde cedo na escola, a gente aprende algo muito diferente, não é? Somos ensinados como a precipitação acontece de forma natural, explicando todo o ciclo hidrológico, né? Temos uma explicação natural de como tudo isso acontece. Tudo é muito racional. O próprio nome já comunica, a ciência. A ciência vai lhe dar toda a ciência ou conhecimento do mundo, da realidade, como é que funciona. Mas eu lhe digo que nos últimos séculos, um dos deuses mais adorados, tem o nome de ciência. Basta cientistas, médicos ou psicólogos, os sacerdotes dessa religião, falarem qualquer coisinha que aceitamos como lei. Mesmo se for apenas uma teoria deles. Ele não sabe de fato se é o caso. Eu posso até pisar nos pés de alguns aqui, mas foi isso que aconteceu com a vacina, não foi? Eles não sabiam mesmo, mas falaram, o sacerdote falou,
É lei. Tem que ser verdade. Então nós, nesse tempo, temos os nossos deuses, sim, do mesmo jeito que eles tinham naquela época. Nesse tempo de industrialização, nós somos escravos do sistema, não somos? Não é assim? É muito comum alguém falar isso, pensar isso. O escravo do sistema. Mas falando nisso, eu já mencionei aqui um pouquinho a respeito disso, mas o que é que vocês acham da escravidão? É certo? É errado? Aceitável? Abominável? Vocês aceitariam alguém chegar aqui com um escravo? Na nossa sociedade, mais uma vez hoje, isso é extremamente abominável, não é? Nós, o Ceará, nos orgulhamos de ser os primeiros a libertar os escravos. Eu acho que realmente eu concordo com isso. Isso é coisa boa. Que aconteceu nesse contexto e da forma que foi tratado os escravos nesse período, com certeza, eu concordo. Mas você sabia que a Bíblia, em momento algum, condena a escravidão? A Bíblia não condena a escravidão. Na verdade, dá instrução de como deve ser o relacionamento entre um escravo e o seu mestre. Vai contra, né? A nossa ideia de como deveria ser. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de engolir. Pensar que isso é permissível, ter um mestre, um escravo, a uma pessoa ser proprietário de outra pessoa. Mas a verdade é que Tito 2,9, Efésios 6, 5 e 9, Colossenses 3, 18 até 4,1, todos dão instrução sobre como deve ser o relacionamento entre o escravo e seu senhor. Não de como abolir. Engole essa verdade. Eu não acho isso fácil. É difícil de entender pra gente porque nós vivemos num tempo marcado de cada pessoa tem que ser você mesmo. Seja você mesmo, tem que ter a sua própria identidade, tem que ser original. Cada um de nós queremos ter uma identidade única. A ideia de escravidão, a gente pensa que a pessoa não é dona da própria vida. E a gente pensa que temos que ter cada um a sua própria identidade. Mas é interessante isso, quando você tem a ironia dessa coisa, dessa ideia. Mesmo querendo ser eu e mais ninguém, não somos. Sempre olhamos para alguém que admiramos e imitamos. A grande ironia dessa época de ser uma pessoa única, singular, original, é que vocês, muitos aí, principalmente os mais jovens, sabem exatamente como é os coreanos lá no K-pop. E ainda tem uns que imitam eles lá do outro lado do mundo, não devia nem saber como é que é lá. Mas está aqui, na tecnologia de hoje, a gente está vendo aqui, ó, como todos os outros estão fazendo, e a verdade é que nós estamos imitando mais do que nunca o que nós admiramos. A verdade é que nós somos feitos assim, para imitar, para seguir. E o convite daqui, das Escrituras, é de nós seguirmos a Cristo. Não a outro, mas a Cristo. Olhar para Cristo para ser o nosso modelo. E outra realidade que a gente não lembra, pensa ou aceita
é que nunca fomos livres. Nenhum de nós, desde o dia que nascemos, fomos escravos. Sempre foi escravo. A nossa verdadeira identidade é de escravo. E nós já olhamos essa passagem essa semana, mas vamos lá olhar de novo, Romanos 6:20. Romanos 6:20 e 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, quando vocês eram escravos do pecado, ele está falando, olha, ele está falando com pessoas que já conheceram a Cristo. Então, ele está falando de algo no passado. Todo mundo, qualquer pessoa que não se rendeu a Cristo, é escravo do pecado. E é como eu falei no outro dia também. Me prove que eu estou errado. Passe uma semana sem fazer nada de errado, cometer nenhum pecado. Se não consegue, você é escravo do pecado. E o que isso leva? Isso leva à morte, como fala o versículo 21. Aí o 22 continua. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, libertados, mas que se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Então, nós fomos libertados do pecado, quem aceitou a Cristo. Mas, ao fazer isso, nós tornamos escravos de Deus. A nossa identidade real é de que somos escravos e a grande ilusão é de que nós somos livres. A verdade é que todos nós servimos alguma coisa, alguma pessoa, nós servimos algum reino. Uma pessoa falou assim uma vez, não sei quem foi, mas falou desse jeito: a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para nos render em adoração a alguém. É Deus. Mas como nós já falamos na semana do pecado, nós acabamos se ajoelhando e nos rendendo a outras coisas de outras pessoas que não são Deus. Esses são de Deus. Então nós todos pertencemos a um reino. É o reino da morte, é do pecado, ou é o reino que permanece da vida? O reino de Deus. A verdade, como eu descrevi no comecinho dessa semana, desse nosso tempo aqui, cada um de nós é como uma gota no mar, no meio de pessoas más. É como se fosse o nosso reino, aquela única gotinha. E nós vivemos a nossa vida escravizados pela ideia de que nós estamos construindo o nosso reino. E tu sabe o que é isso? Lá naquele mar? É um castelo de areia. Tem um castelo de areia. Somente o reino de Deus é esse castelo, mas nenhum outro reino. Então, eu pergunto para vocês entendem? Você vai pertencer ao reino de Deus. Então eu falei, já tenho falado de uma forma bastante pesada. Que para dizer mesmo que nós, as nossas vontades, quem nós somos,
a soma da nossa vida dá em quase nada. E que simplesmente, como eu estou falando hoje, somos escravos. Agora tem algo interessante aqui no Antigo Testamento. No tempo dos israelitas, no tempo da lei que Deus deu muitas regras, ele nunca aboliu a escravidão. Na verdade, na lei do Antigo Testamento, tinha várias leis de como tratar escravos. E o que eles tinham, o sistema de escravidão que eles tinham, na verdade, era um sistema social. Eles tinham o sistema de que se alguém se encontrasse numa situação de tanta pobreza que não conseguia nem se alimentar, eles poderiam se vender como escravos. Eles se venderiam para o seu próprio povo. Alguém que estava bem comprava um escravo do seu próprio povo. Não era essa ideia de racismo, não era essa ideia de pegar que nem aquela tribo acolá e puxar para cá para fazer. Não, era de escravizar o próprio povo. Aquela pessoa se tornava escravo dele, eles não tinham escolha. Mas dentro da lei era uma escravidão por 7 anos. Eles estavam se vendendo por 7 anos. No 7º ano, o dono tinha que libertar aquele escravo. Mas é literalmente escravo, não era empregado não, era escravo. O que acontecia para aquele escravo é que ele tinha o que comer naqueles dias, ele tinha onde dormir. Mas naqueles 7 anos, se o proprietário, o dono e o escravo, se tudo estava sendo feito de acordo com a lei, de acordo com o que era certo, de acordo com o que a gente vê aqui na Bíblia, nós devemos tratar o próximo com amor. Ele era dono, mas se ele tratasse com amor, e dá até o exemplo aqui no texto, no Antigo Testamento, de que se por acaso o dono providenciar uma esposa para o escravo, e aquele escravo tiver filho naquele tempo, chegar ao fim dos 7 anos, aquele escravo era para ser liberto, mas a propriedade ainda era da mulher, do filho ainda era do dono. Aquele escravo que ia ser liberto, ele tinha uma escolha. Ele poderia escolher, eu por amor, eu quero continuar sendo escravo desse bom mestre. Ele foi muito bom para mim. E por amor eu quero continuar sobre a soberania dele. Então o que é que eles faziam? Eles encostavam na porta, furava a orelha daquele escravo. E era escolha daquele escravo permanecer escravo perpetuamente daquele dono dele. Era por escolha, por amor que ele escolhia, furava aqui e ficava o sinal para o resto da vida que ele escolheu se submeter ao seu dono ali. E isso é uma imagem muito boa do que nós vemos aqui hoje para a gente. Nós todos somos escravos. A diferença aqui é que nós estamos tratando com Deus e nós olhamos para o tão grande amor demonstrado por Cristo quando Ele pagou o preço, nos comprou, o tamanho do preço que Ele pagou, e nós, entendendo que nós vamos ser os seus escravos e os seus servos para toda a eternidade, escolhemos isso por amor. E quando nós fazemos isso, nós somos marcados do mesmo jeito. Abre lá em Efésios 1. Efésios 1, do 13 ao 14.
Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós escolhemos por amor nos render ao senhorio de Cristo, Ele nos marca com o Espírito Santo. Nós somos marcados como propriedade dele, exclusiva dele, para o louvor da sua glória. E a grande aparente contradição que nós vemos, Mateus 10, 38 e 39, que nós vimos hoje, fala lá: quem abrir mão de sua vida, a sua vida, por minha causa, a encontrará. Parece uma grande contradição para aqueles que já viveram a vida toda buscando satisfazer as suas próprias vontades, alimentar o seu próprio ego, chegar e dizer que eu me rendo completamente ao Senhor. O que tem por trás disso é que quem abrir a mão da sua vida chega a encontrar a vida verdadeira. Então, como nós falamos ontem, esse é um momento de calcular o custo e de se render. Nós temos que calcular o custo, sim, nós sabemos que nós estamos nos entregando para ser servo, para ser escravo de outro. Seguir a Cristo é ser escravo. Tito 2,14 fala que ele se entregou para purificar um povo para ser particularmente seu. Vamos ler esse versículo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Logo no versículo 9, bem antes disso, está justamente falando da escravidão. E como os escravos e os senhores devem interagir um com o outro. Aí depois ele fala de como ele pagou o preço e que para que ele tenha um povo particularmente seu. Ele pagou um preço para nos ter. Agora, com tudo isso que eu tenho falado nessa mensagem aqui e nas mensagens anteriores, eu tenho deixado bem claro que nós não somos donos do nosso destino. Nós somos escravos, como eu falei. Mas com certeza, especialmente a vocês que já conhecem mais da palavra de Deus, vão ter lembrado de João 15,15, por exemplo, que diz: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Como é isso? Nós somos escravos. Mas ele acabou de dizer, não, mas vocês são amigos. Porque assim como um simples escravo não é compartilhado o que vai acontecer. Como conciliar isso? Um funcionário no trabalho não pode ser amigo do seu patrão? Pode, com certeza. A gente acabou de falar na situação real entre seres humanos. Um escravo, naquele tempo, podia escolher, por amor, continuar sendo escravo do seu patrão. Com certeza o relacionamento estava muito bom para ele querer isso. Não nega uma coisa à outra. Não são contraditórias. Mesmo se você é amigo, isso não tira a sua responsabilidade. A verdade é que a obediência foi um fator fundamental entre o pai e os filhos. Jesus mesmo falou que seja feita a sua vontade. Lembra que ele orou antes, ele sabia o que ia acontecer, ele pediu que Deus o Pai tirasse esse cálice dele, aquele cálice de morrer na cruz, aquele sofrimento todo, ele sabia o que estava por vir.
de tão nervoso, de tão ansioso, de tão angustiado, ele estourou uma veia aqui na testa, suou sangue. Mas no fim das contas, ele disse que seja feita a sua vontade. A gente está falando de Deus, falando com Deus, com dois papéis diferentes, se submeteu por completo à vontade do Pai. A diferença aqui que nós temos é que nós somos como os escravos que sentam na mesa do rei. Romanos 8,15 fala disso. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos pela adoção por meio da qual clamamos. Abba, Pai. Então, ao mesmo tempo que nós somos escravos, nós não chegamos a nos render porque nós temos medo do castigo dele, mas porque nós podemos chegar até ele e ainda assim, mesmo com esse relacionamento de dono e propriedade, nós também podemos chegar até ele com carinho, com filho e fala com seu pai. João 15,15 é outro versículo que Jesus fala. Não, na verdade, a gente tinha acabado de ler isso aí. Nós somos escravos que sentam à mesa do Pai, ou à mesa do Pai ou do Rei, e ouvimos os planos dele. A verdade é que nós ouvimos muitos planos dele. Já ouvimos tantas coisas que ele já fez, já ouvimos, e tem muito assim que podemos saber do que ele tem no plano futuro. Isso é um relacionamento comum entre sequer funcionário e patrão. E patrão fala pouco aquele. Nos nossos relacionamentos entre seres humanos, o patrão só fala, faça isso, faça aquilo. Mas o que Deus nos convida é para uma servidão a Ele como realmente merecedor, rei de todo o universo. Ele também nos chama com amor e carinho para participar dos seus planos, para conhecer os seus planos, como se fôssemos filhos, amigos próximos. Não somos escravos agindo por medo de castigo, mas filhos e amigos com um dever que nos permite participar de tudo que Ele tem feito no mundo. Nós temos um grande privilégio. E olha, somos escravos sim, mas o preço que Ele pagou nos mostra o valor que Ele nos dá. E qualquer que se for, pronto, eu falei do jumento que gosta de pegar carne aqui. Se eu chegar oferecendo centavos no jumento, estou valorizando o jumento? Eu vou olhar assim, esse jumento recente, sem pegar peso nenhum, não vai valer nada. Oferece tanto, não dá. Mas se oferecer muito, naturalmente está valorizando o jumento. Esse jumento aí está bonito, esse daí está forte, vai pegar muito peso. Deus nos comunicou o quanto Ele nos valoriza, pelo preço que Ele pagou por nós. Nós temos várias referências e eu vou apenas ler aqui isso que eu tenho. Marcos 10 fala: quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem, que Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. Nele temos redenção por meio do seu sangue, em Efésios. Cristo Jesus entregou a si mesmo como resgate por todos. 1 Timóteo. Pois sabem que nem não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço.
Portanto, glorifica a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. O preço que Cristo, Deus pagou por nós, é a sua própria vida. E a gente conversou um pouquinho ontem de como não foi apenas uma morte simples. Foi a morte mais humilhante que o ser humano poderia inventar. O Império Romano, mais forçado de todos os tempos, conhecido por ser sanguinário. Como é que eles podiam inventar a pior forma de matar alguém? Vamos humilhar primeiro. Vamos fazer demorar a morrer. Vamos fazer doer muito. O que é isso naquele? Lembra que isso aqui não era o símbolo de salvação, era um símbolo de maldição. E esse preço que ele pagou. Então, nós somos escravos, extremamente valorizados. Então, a nossa identidade é de escravo. Somos feitos para se curvar diante de Deus, mas o nosso pecado bagunçou isso tudo e nos curvamos de alguma coisa, diante de alguma coisa. Na maioria das vezes, não é diante de Deus, mas de alguma coisa a gente se curva, que nós fomos feitos para isso. Então a gente se curva diante de qualquer coisa, nós somos escravos do pecado, mas Deus pagou o mais alto preço para nos comprar, nos valorizou tanto. E se a gente aceitar o que Ele fez por nós, Ele nos dá o privilégio de ser escravos de sempre mesmo. Para ouvir os seus planos, para participar dos seus planos. Então, como nós já falamos lá, Salmo 123, fite seus olhos nas mãos do seu mestre para seguir a sua menor ordem. Ele dá só um gesto com o dedo. Obedeça com alegria, com amor, porque ele pagou um preço tão alto por você. Agora, isso é para quem já se submeteu. Deus já pagou o preço para todos aqueles que estão aqui, que ainda estão se curvando diante de outro Deus. Ele já pagou o preço por você também. Mas ele não quer qualquer escravo. Ele quer aquele escravo que está disposto a fazer isso aqui. Aquele escravo que está disposto a dizer: eu me rendo voluntariamente para ser escravo, servo desse Deus tão grande, desse Deus tão amoroso, desse Deus que já me valorizou tanto. Agora, o que você provavelmente já ouviu tanto, o que eu estou falando um pouquinho diferente do que é falado muitas vezes. Eu não estou desacreditando o que foi falado. A nossa salvação é gratuita para a gente. É gratuita. Deus já pagou o preço, porque o preço real do nosso pecado é a morte. E então eu tenho que pagar, eu vou pagar. A minha morte, acabou essa conversa. Mas Deus já pagou o preço. Então, o custo, o preço que o pecado exige da nossa é a nossa própria vida. Isso já foi pago. Mas Deus continua procurando aquelas pessoas que escolhem se render e dobrar o joelho a Ele, por escolha, por amor. Então, sim, nesse sentido, ele custa muito. Por quê? Você vai ter que reconhecer que você mesmo não é o Senhor da sua vida.
ou seja, qualquer outra coisa que for, que você tem colocado antes de Deus, você vai ter que sacrificar tudo aquilo, tudo que você pensou que você fez certo até hoje, e dizer isso aí não vale nada. Só vale o que Deus fez por mim e agora eu quero ser servo dele. Então ele exige nada e ao mesmo tempo ele exige tudo. Senhor Deus, eu peço especialmente pelas pessoas que não compreenderam ainda, ou eu acho até difícil às vezes pensar assim, não é que não compreenderam, a diferença é que não se renderam ainda. Porque o que para mim, uma pessoa, minha tendência é de pensar para o lado mais racional. Tudo isso faz tanto sentido, mas é tudo muito difícil de engolir, de aceitar. Então eu peço, Senhor Deus, que nesse momento, qualquer um que esteja nesse ponto de entender tudo isso, mas recusar, porque não é o que querem para eles, eu peço que o Senhor quebrante o coração deles e transforme para que eles tenham piedade de reconhecer que eles são escravos, mesmo pensando que são donos da sua própria existência, das suas próprias escolhas, são escravos de uma coisa ou de outra, são escravos definitivamente de pecado. Então, eu peço que hoje o Senhor liberte-os para se tornar escravos de um bom mestre, um mestre amoroso que o Senhor é. E eu peço por todos aqueles que já entenderam isso tudo, mas que não entenderam todo aspecto da sua vida. Ainda tem aquele lugarzinho, cantinho da sua vida que não foi rendido a Cristo. Em nome de Jesus eu peço. Amém.